Gostaria que conhecessem os mais humildes, respeitosos, disseram essa experiência aos pés de Lord Shri Guru Prabhupada, Vishnu Para Kamas, Prabhupada Srimad Shila Bhaktivedanta, Shila Bhamana Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta, Shila Rama Goswami Maharaj, todos os Vaishnavas presentes aqui, a todos os convidados presentes e também a todas as mães. Como servir Guru e Vaishnava? Desde 2010 vocês mantiveram esse livro que foi assinado por mim com vocês. Em junho, 30 de junho, na verdade 30 de julho de 2010, vocês mantiveram esse livro com vocês, que tem a minha assinatura. Já se passaram 14 anos. Felicidade e tristeza vêm à vida de todos. Mas nós temos que realizar vida espiritual. Independente disso, temos que realizar a vida espiritual. Tulsidas, no seu Ramcharitmanas, ele escreveu: Tulsidas, ele escreveu: nesse mundo material, algumas coisas que são impossíveis, talvez elas possam se tornar possíveis. Nesse mundo, a gente pode sentar em um canto, a gente pode estar sentado em um canto e ver notícias de um outro canto do mundo, de outro lado do mundo, em um instante, através de televisão, internet. A gente está sentado aqui, você está sentado no sofá, olhando para a TV, vendo o que está acontecendo no mundo todo. Através da internet você pode ir acessar tudo sem precisar ir a qualquer lugar fisicamente. Neste mundo material, certas coisas que são impossíveis, talvez elas possam ser possíveis. Mas Tulsidas, ele está dizendo: talvez possa nascer cabelo no casco da tartaruga. Isso é impossível, mas talvez ainda assim seja possível. Talvez alguma pessoa diga: que o filho de uma mulher que não pode ter filho morreu. Alguém pode dizer que tem um jardim belo no céu, que está chovendo, caindo flores no céu. É possível que tenha um jardim, flores voando pelo céu? É possível? Não, não é possível. Tulsidas, ele está dizendo: mesmo essas coisas que são impossíveis, talvez elas possam se tornar possíveis. Mas aquela pessoa que não realiza Haribhajan na vida espiritual, Krishna, ela nunca vai ser feliz. Uma pessoa que não realiza, ela não pode ser feliz. Ou seja, de fato, ser feliz sem realizar a vida espiritual, isso é realmente impossível. Qualquer outra coisa pode ser possível, menos isso.
All these things that are impossible Todas or essas coisas possible que to são believe impossíveis, in the sky can never get flowers that blossom. como jardim no céu que está dando flores. I've seen flowers blossoming in the sky. Flores desabrochando no céu. Even so, I may believe it. Se alguém me disser isso, Tula está dizendo, It's possible. essas coisas elas são impossíveis, mas ainda assim talvez eu If acredite. somebody says I can Mas perform se uma pessoa devotional disser practice and que I became happy, alcançou a this felicidade is not sem prática possible. espiritual, então eu I não will not acreditarei. believe. Eu nunca vou acreditar nisso porque isso é impossível. I cannot believe. Eu não posso acreditar nisso, está dizendo Tulsidas Goswami. Goswami is saying further. Somebody says, Talvez alguém diga, Tulsidas Goswami está dizendo, the darkness destroys the sunlight. que a The sun. escuridão está destruindo a Or luz. somebody says, Ou talvez alguém diga the rabbit has horns. que Goes coelho on the tem rabbit. chifres. Rabbit's head. This is not possible. Somebody says, I've seen. Se alguém me disser que viu isso, I isso não é may believe possível. that. Mas talvez ainda assim eu acredite se alguém me disser que viu isso. But that person who is not favorable to Lord Ramchandra can never become happy. Mas eu nunca vou acreditar em alguém So que it is said, diz que é feliz devotional practice, sem praticar vida espiritual e sem ser we favorável cannot a get Ramachandra. any happiness. Sem praticar vida espiritual não podemos obter nenhum tipo de felicidade. And does fire ever emanate from ice? So, without performing devotional practice to Sem Sri realizar a Lord prática espiritual Ramchandra, one a can Sri never become Ramachandra, happy. uma pessoa nunca vai ser feliz. Somebody said, like churning water. Talvez alguém diga que por se bater água, I produce ghee. ela vai produzir ghee. Is this possible? Isso é possível? Everyone will start to churn water at Se home. alguém começar a bater a água, é possível que saia ghee, manteiga clarificada da água? Somebody said, if I grind sand, I will get oil. Talvez uma pessoa diga que por se pressionar areia, ela vai extrair óleo. But I may believe it. Tulsidas está dizendo isso é impossível, mas ainda assim talvez eu acredite But if nisso. somebody says, Mas se alguém me disser without performing que devotional sem practice, realizar práticas espirituais, I have crossed over this material world. ela vai cruzar o oceano da existência material, então eu não acreditarei, porque isso é impossível. Okay. Tulsidas is giving the conclusion Tulsidas Goswami está dando essa conclusão that filosófica. until and unless a living entity does not perform
que enquanto a alma condicionada não realizar a vida espiritual, ela nunca vai poder cruzar o oceano da existência material. Ela nunca vai se livrar desse ciclo de nascimentos e mortes. This conclusion can never be changed, can never be denied. Essa That conclusão everybody must perform devotional nunca practice. vai ser rejeitada. Until that, nothing will happen. Nada vai acontecer enquanto a gente não começar a praticar a vida espiritual. Karpushan is saying, O Guru, Então o Senhor está dizendo, ó Garuda, listen, ó Garuda, ouça. O Garuda, putting aside all other activities, one should perform devotional service. Uma pessoa deixando de lado todas as atividades materiais pecaminosas, ela deve realizar a vida espiritual. What should we do first thing in the morning? We should chant the Uma names pessoa of deve Lord acordar Ram. pela manhã e cantar os nomes do Senhor Then Rama. we can do anything else. This is the conclusive Essa é a conclusão, o instructions Siddhanta, of a instrução the scriptures. das Escrituras. What is the essence of all Vedas and Puranas? The Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam é a essência de todos os Puranas One who stays in Upanishads. Srimad Bhagavatam, Aquela pessoa que tem gosto pelo Srimad Bhagavatam nunca terá interesse por nada this is the mais. embodiment of the Supreme Personality of Godhead. Porque o Srimad Bhagavatam é a personificação do próprio Senhor Supremo. In the Gita, Bhagavad Gita. What is that? It is the personification of Supreme Lord Himself. What the Lord said, it's taken a form. O que é essa Srimad Bhagavad Gita? Bhagavad Gita é a personificação do próprio Senhor, porque todas as palavras do Senhor estão ali presentes. Because the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, they are personifications of the O Supreme Bhagavad Gita e Srimad Personality of Godhead. Bhagavatam, eles são a personificação do próprio Senhor Supremo. For this reason, Por essa razão, they're giving conclusion, é dada essa conclusão. renouncing all types of material sense gratification. One should worship Que uma Lord Ram. pessoa deve abandonar as atividades pecaminosas e realizar bhajana Sri Rama. If you worship anyone else other than Sri Ram, Se alguém adora algo além there de is Shri no Rama, such a foolish person então as essa that. pessoa deve ser considerada a mais tola de Why todas. have we come to this material world? Por que viemos a esse mundo To material? perform devotional service. Para realizar serviço devocional. Tulsidas has written such wonderful Tulsidas, katha. ele escreveu um Harikatha maravilhoso. Passatempos maravilhosos. Perform devotional practice. E ele disse, nós devemos realizar vida espiritual. One makes advancement in this process, then all his sinful reactions are destroyed. Quando praticarmos esse processo, todas as nossas atividades pecaminosas serão destruídas. Por isso é dito, Karpushan is saying to Guruji about the glories of the association of sadhu. This is very, very rare. In this material world, nesse mundo material, one moment, momento, if we get this association, se tivermos associação com os then devotos all our puros, sinful reactions will be simplesmente destroyed. por um momento, então todas as nossas atividades pecaminosas serão destruídas. We cannot get the mercy of the Lord. Sem associação com os To get santos, the mercy of Lord não Ramchandra, we cannot get this association.
Na verdade, sem a misericórdia de Shri Rama, não podemos ter sadhusanga, associação com os santos. So I didn't understand what you said. E sem associação nunca teremos discriminação, Like inteligência. association, devotion will come. राम जी का भजन करना है। भगवान श्री राम को छोड़कर अन्य किसी का भजन किया जाए तो जिन्होंने ऐसे मूर्ख रूप इतना भगवान के पर सोचता है भगवान Here Tulsidas saying, we should Tulsidas not worship anyone aqui está dizendo else que não apart from devemos Shri adorar Ramchandra. ninguém We should at além least de enroll Shri Ram. Ramchandra. यहाँ पर काकभूषण जी Here Kalkundashi is telling Guruji the glories of sadhu sangha. This is very rare. एक बात One, एक समय तक just even for a short period of time, Se por um curto período de tempo, one moment, simplesmente momento, uma fração, it's like a very short time. One attains se uma association. pessoa tiver associação de um devoto puro, então isso é algo muito raro. एक पल Just one moment. Apenas um Not momento. fal, but pal. Pal. Yeah, pal is mean P-A-L, not F-U-L. 1 second, a moment. Pal, pal. Por uma fração de segundo. And then all our sinful reactions are Então destroyed. todas as reações das atividades pecaminosas são They destruídas. can attain the Supreme Personality of E uma Godhead. pessoa alcança a Suprema Personalidade de Deus. The association devotees, we will not get the mercy of the Lord, and without the mercy of the Lord, we cannot get satsang. Sem a misericórdia de Deus, nunca We cannot alcançaremos sit in the satsanga. association of sadhus. Nunca nos sentaremos na associação das personalidades santas, na companhia de devotos puros. Many people have so much money, Muitas pessoas têm muito but dinheiro, who can actually reach, get the mas quem pode association? de fato alcançar a Even if they have the associação, desire, companhia dos devotos puros? even having the money, Mesmo tendo even dinheiro, wanting, they cannot go because they do not have the mercy of the Lord. mesmo você tendo tudo, ainda assim você Mercy of the talvez não Lord alcance Ramchandra, se você não that tiver a is misericórdia do possible. Senhor. देखो इस संसार की जब मुक्ति के समय आए When it comes for us to leave our body and cross over this material ocean, then somehow or another we get sadhu sangha. The Lord arranges this. Então o Senhor ele arranja isso para que possamos ter a sadhusanga, associação com os devotos puros. अनेक उदाहरण There are many, many examples like this. Existem muitos exemplos. अनाथ होगी सत्संग देवो ये राजन O King, संसार में in this material Oh, rei, world, just for a neste mundo fraction material, of a moment, se por uma fração de segundo one has uma association, pessoa ela tem they associação attain the Lord. ou ela fica na companhia dos devotos puros, ela alcança Deus. A king, Katanga, he was old. He went to the heavenly planets. Havia um rei que era muito velho e ele foi até os planetas celestiais. He E took lá the sides of the demigods. ele viu He os fought semideuses. against the demons and defeated the demons. Ele ficou do lado dos semideuses e derrotou os demônios. Demigods became pleased. Os semideuses eles ficaram muito felizes King Katanga. He gave a com benediction. esse rei e disseram: ó rei, você quer uma bênção? Peça uma They bênção. said, I don't want any benediction. Então ele disse: eu não quero I nenhuma have bênção. everything. Eu tenho tudo. Katanga, King Katanga. Come, Esse rei but Katanga how long do I have left? disse: quanto tempo eu ainda tenho? I've become old. How, how much time do I have to live in this material world? The Quanto tempo demigods ainda say, ficarei nesse mundo material? only a moment to live. Hearing this, he meditated on the Lord and attained the Ace abode, the Lord. Então eles disseram: na verdade você já está prestes a ir. Então naquele momento ele começou a meditar no Senhor For these Supremo reasons, e ele alcançou a morada de Deus. Por essa razão, então, our
sinful reactions are destroyed by going in the association of devotees. Se And temos a we can associação dos get devotos puros e nossas atividades bhakti. pecaminosas são destruídas, nós podemos alcançar bhakti, devoção pura. अल्प समय के सत्संग Even when it associates for a very short time. Mesmo por uma fração Sadhu Sangha. de segundos, por um momento muito curto. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi. Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Roy. Lava Matra is 1 second divided by 11. Lava Matra é um segundo que está sendo dividido por 11. That amount of time. Então, novamente, ele é dividido mais uma vez. They sit in the association of sadhu. Então, essa fração de segundo que está sendo descrita, se você tiver associação, estiver na companhia dos devotos puros por esse momento, então todas as reações, as atividades pecaminosas serão destruídas. E dessa forma, uma pessoa ela pode alcançar os pés de lótus de Govinda. Because there is no particular time to serve the Lord or hear Harikatha or begin the devotional process. That is the perfect time. Some say when I become old. Não tem um momento certo para você começar a servir a Deus. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, quando eu ficar velho eu vou fazer vida espiritual. Devotional practice. Não. Because bhakti comes from sitting in the association of the devotee. Não, bhakti vem por você estar na associação dos devotos puros. Bhakti will not manifest. For this reason it is said, the glories of satsang. Essas são as glórias da associação com os devotos puros. Satsanga. Once Narad Rishi, Certa vez, traversing Narada Rishi, from one place to another, ele estava viajando de um local para outro. arrived in Vaikuntha E and ele asked chegou até Narad, Vaikunta e ele perguntou a Narayana: tell me the glories Ó Narayana, of the association of sadhu. por favor, me diga quais são as glórias da associação com um devoto Narad puro. said, you are a devotee, you know everything. What can I tell you? Narayana ele disse: I want você é to um hear devoto from your puro, lotus você sabe lips. tudo. Narad said, the O que eu glories posso of dizer? sadhu sangha. Narada Muni respondeu: ainda assim eu quero saber, eu quero ouvir dos seus lábios de Again, lótus. again, Narad requested. Then Lord Naquele momento, o Narad, Senhor então disse a Narada: told Narad Muni. He showed Narad this lake. Ele disse: veja esse lago Go to that lake. que está no mundo material. In Vá the até middle of esse the lago. jungle. No meio da floresta tem esse lago. And there are E innumerable lá flowers and lotus leaves blossom. tem flores que On estão the very desabrochando. largest flower, there is one black bee. E tem uma flor bem grande que está prestes a desabrochar. E lá tem um abelhão. Bumblebee will tell you the Esse abelhão vai dizer para você quais são as glórias da associação com o devoto puro. playing his veena. Narada Muni tocando a sua vina, ele foi até aquele lago. Lotus and saw the bumblebee E ele viu aquele abelhão. bee buzzing around. Narad approached that bee and asked the bee to tell him the glories of association with sadhu. What is the fruit? Qual é o fruto da associação com os devotos puros? Perguntou Narada Rishi para aquele abelhão. Black bee said nothing. Aquele abelhão não disse nada. And left his body. Ao olhar para Narada Rishi, imediatamente ele abandonou o corpo. He didn't say anything and he left his body. Then Narad Rishi went back to Vaikuntha. Narada Rishi então ele retornou a Vaikunta. E ele disse ao Senhor: ó Senhor, aquele abelhão não me disse nada, ele deixou o corpo. Então eu quero ouvir dos seus lábios de lótus. O Senhor respondeu: Narada, não, volte lá novamente. E lá há uma árvore de manga, uma mangueira. E lá tem um pássaro cucu. Esse pássaro cucu vai falar para você as glórias de Sadhu Sangha. Narada Rishi de Vaikunta novamente ele veio para o mundo material. E ele se aproximou daquela mangueira e viu que ali havia o pássaro cucu.
que estava cantando Narad Rishi Narada said Rishi, então ele to the disse: bird, tell me the glories of Sadhu Sangha. Me diga as glórias de Sadhu And Sangha. the cuckoo bird Pássaro cuco, looked at Narad Rishi olhando with para a Narada sidelong Rishi, glance, and seeing him, the vendo cuckoo Narada Rishi bird naquele momento, died and fell from the ele tree. morreu e What caiu da happened? árvore. Narad Rishi says. Narada Rishi pensou: Nossa, o que aconteceu? And then Brahma, the black bee, didn't say anything, and the O cuckoo abelhão bird não me didn't disse say nada. anything. Agora o Then he went. pássaro cuco também não me disse nada. Narada Rishi again went to the Dessa forma, Narada Rishi ele retornou até in Vaikuntha and Vaikunta, told a him, morada said, do Senhor, e disse: what had happened. He Que looked at the aconteceu? bird and the bird died. O pássaro olhou para mim e The morreu. bird looked at him and died. Narada Rishi, Narada Rishi, go there again. vá lá By that novamente, lake, there disse o is one Senhor. village. E lá próximo There's daquele lago one tem um Brahmani vilarejo e uma Brahmani. has given birth to a new baby. Ela está dando à luz a um bebê, They will tell you the glories of the um association lindo of bebê. sadhu. E ele vai dizer para você a Narada associação Rishi com said, os santos, as if they glórias, see essas me, glórias. Naquele momento, Narada Rishi lhe disse: Não, mas bumblebee left his body, quando eu fui falar com o abelhão olhou para mim e morreu. Depois eu fui falar com o cuco olhou para mim e morreu. Agora, se esse bebê olhar para mim e morrer, o que vai acontecer? the villagers will beat me. O pessoal do vilarejo vai pegar um pedaço de pau e vai bater em mim. Narada Rishi said, Não, 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 eu não vou não. Narada Rishi, it's not that just by looking at you they die. O Senhor disse: Não, não. The previous karmic reaction, Não é when que eles that is morreram por olhar finished, para then vocês. they leave their body. Na realidade, é o processo kármico How deles do we come into this se mode? From our extinguiu. previous Por essa razão, lives, eles karmic assumiram reaction. outros corpos. And when those finish, those reactions in this world, in this body, then we take another body. Quando acaba as nossas We reações take on another em um body corpo, according to então a this gente life's assume um karmic outro corpo. reactions. Like this, Deve assumir um outro corpo. the Bhagavad Gita tells Por to isso no Bhagavad Gita está Arjuna, sendo explicado. Krishna está explicando para Arjuna. reactions of karma is A reação very, do very karma, deep. ela é Who muito, can muito show you profunda. this? Who can understand? Quem pode entender isso? And the roots are very deep. As raízes são muito profundas. We take birth and we leave our body according to our karma. Então, de acordo com o karma, uma pessoa entra em um corpo. E quando acaba isso, ela tem que deixar esse corpo. Esse corpo material ele é feito de 5 elementos. De acordo com o karma, então a gente deixa esse corpo e entra no ventre de uma outra mãe. Earth, water, fire, and ether. Água, fogo, terra, ar e éter. Tulasidas ele está dizendo isso. Temos que deixar esse corpo. And inside this body there is a subtle body called the Sukshma Sharir. Dentro desse corpo grosseiro há o corpo sutil. In the body there is the subtle body. Dentro do corpo grosseiro há o corpo sutil. In the 4 elements, mind, intelligence, ego, Mente, inteligência, falso ego Chitta. e chitta, consciência. That is called the subtle body. In that subtle body, Nesse corpo sutil, dentro dele, the Atma Sharir. reside a alma. But there is a body to the Atma, but it's there as a potential. Então, existe um corpo. A alma, ela possui um corpo, mas ela está na forma de uma potência. Every lifetime we're leaving this gross body, made of 5 elements. That subtle body enters into another body. Então, na realidade, Then creates another gross body. And then, a alma ela viaja junto com o corpo sutil e esse corpo sutil é que entra dentro de um ventre e então, according to our karma,
começa-se a construir um novo corpo grosseiro. De acordo com atividades boas, obtemos boas reações, atividades ruins geram reações ruins. Então, dessa forma, o Senhor diz para Narada, Narada, ninguém morreu por olhar para você. Não. De acordo com o karma, eles morreram. É só essa razão que faz com que uma pessoa viva ou morra nesse mundo. Because of that person did this to me, this happened, but this is not the truth. But this is a reaction of our karma. Então, essa é a reação do karma. Não é que alguém tenha feito algo. Trying to understand this very carefully. Tente entender isso muito cuidadosamente. Temos o corpo sutil, o corpo grosseiro e a alma, o corpo da alma. A gente deve deixar os dois corpos, o corpo grosseiro, primeiramente, we live at every life, in the every life. And now this mind, intelligence, e agora também temos que deixar essa mente, inteligência e falso ego, Chitta. That comes with us. Entende? A gente até troca o corpo grosseiro, mas a gente está sempre viajando com o corpo sutil. A gente até abandona o corpo grosseiro, mas a gente não abandona o corpo sutil enquanto a gente está nesse mundo material. A gente está sempre viajando com essa mente, com a inteligência e falso ego. Alguém que conhece a verdade sobre a alma, alguém que entende sobre o corpo espiritual, nunca mais precisa voltar a esse mundo. Tente entender isso. Tente aprender sobre essa verdade conclusiva. What is the form of the Atma? Just we have arms, legs. That Atma also has, but in a very subtle way. Just like a mustard seed. Da mesma forma como esse corpo tem braços, tem uma cabeça, tem cabelo, etc. Da mesma forma, a alma também tem, mas agora está na forma de uma potência. Assim como um grão de mostarda. Ele é uma semente, mas possui todo o potencial ali para se desenvolver, tornar uma planta, etc. Mas para que aquilo possa se tornar uma semente, você tem que, porque aquela semente possa se desenvolver, você tem que colocar na água, depois tem que colocar na terra, depois ela vai crescer. Quando ela vai crescer, leaves and more seeds. In the same way, there is a form to the Atma in its potential form. Então existe na alma o potencial com todas as suas características. Isso está explicado nas escrituras. Se você medita nisso, se você medita na alma, através dos mantras, através do Gopala Mantra, do Gayatri Mantra, por cantar os dois, Nama e Mantra. Faça ambos. Então, gradualmente, você irá renunciar esse corpo sutil. Irá manifestar Atma Sharira, o corpo espiritual da alma. Assim como eu falei que você tem que pegar a semente, colocar na água, depois colocar na terra. Daí ela vai se tornar um broto. E aí ela vai crescer até se tornar uma árvore. Mas tudo está presente primeiramente onde? Na semente. A gente pode não ver. Mas às vezes eu falo para vocês. Certa vez um garoto pequeno, de 10 anos, ele estava andando às margens do oceano. Ele viu uma garrafa. Uma garrafa de vidro.
very nice bottle he found. It was closed with a cork. And the nature of the child was to be curious, so he opened the A natureza das crianças é que elas são curiosas. Então ele abriu aquela garrafa. when he opened that, Quando ele abriu, some smoke came out of the bottle. uma fumaça saiu de dentro da garrafa. It went into the sky and covered the sky. E ela foi até os céus e cobriu os céus. And see, one demon manifest Então o demônio surgiu, apareceu dessa fumaça. and started to attack the child. E tentou atacar The aquela child criança. became afraid. Aquela criança ficou com medo. And the boy said, Aquele garoto "Who are disse: you?" "I am a demon. Que é isso? Então aquele respondeu: sou um demônio. And everyone and eat you." Eu mato todo Where were you mundo. all this time? I was in the bottle. One yogi, by his mystic power, Então o yogi, através da caught sua me and meditação, put me in the ele viu, bottle and closed the bottle. ele viu que ali havia um demônio e ele colocou de volta, através do seu poder místico, colocou de volta o demônio dentro da The garrafa. child was very intelligent, small but Aquele intelligent. garoto era muito pequeno, mas ele era bem inteligente. Okay. I cannot believe that you are so big and how you stayed in such a small bottle. Então ele ficou pensando, como é que um demônio tão grande ele cai numa garrafa tão pequena? He said, "Yeah, I was in this bottle." The demon said, "I will eat you, kill you." Okay, but first, what is the evidence that you were in the bottle? Na verdade, desculpa, o demônio ele não tinha entrado na garrafa. Então o garoto perguntou assim, mas qual é a evidência de que você estava dentro da garrafa? Daí o demônio pegou e falou assim, quer ver? Eu vou entrar de novo. Aí quando o demônio entrou de novo, aí o menino foi e tampou a garrafa. Então na hora que o demônio entrou na garrafa, o menino fechou a garrafa. E foi e jogou de volta a garrafa no oceano. Porque o garoto era muito inteligente. And when that thing is in this object, it will look, I'm going in the bottle. Então aquela criança começou a desafiar o demônio. Qual a prova que você estava na garrafa? Aí o demônio falou, vou voltar, você vai ver. E aí aquele demônio entrou de novo na garrafa e a criança fechou a garrafa. Então o garoto fechou aquela garrafa e jogou a garrafa no oceano. Muito inteligente. Dessa forma, and when that thing is in this object, it will, when it manifests, then we can recognize it. quando algo se manifesta, algum objeto se manifesta, então a gente pode entender, reconhecer. There is fire in the wood. Da mesma forma, o fogo está presente dentro da madeira. Toda madeira tem fogo dentro. It's made of the 5 elements. Porque tudo é feito dos 5 elementos, não é verdade? A gente não pode ver. According to our knowledge, we know that there is fire in the wood. De acordo com o nosso conhecimento, a gente não percebe que há fogo nos elementos, nos objetos. Mas como manifestar esse fogo que está ali presente? Dois gravetos ou 2 pedaços de madeira são necessários para se manifestar o fogo. No começo, antigamente, não tinha caixa de fósforo. Então eles batiam pedras umas nas outras, produzindo faísca. Eu me lembro na época da escola. A gente encontrava umas pedras brancas no meio do caminho. E a gente pegava essas pedras brancas, e a gente batia
sparks. uma contra as outras, e isso produziam faíscas. Like that, sparks. It's nice to see that. A gente via, e quando a gente era criança a gente ficava muito feliz de ficar vendo essa imagem das faíscas Did you keep? emanando das You pedras. can find so many of them. But in the lighter, there is what? Lighter, yeah. Like a gas, a lighter, Então no isqueiro a gente vê que tem o and two stones together. gás e também tem a pedra, que quando a gente risca o isqueiro, Friction, então através da fricção, the lighter is ignited. através da fricção ela produz And it's been created in essa that way. faísca Yeah, like que that, em you see. contato com o gás produz o fogo. Lighten it. It's okay. It's a magic. It's when you imagine this type of lighter. The small lattice. By this friction, Então através da fricção the fire is o fogo se manifesta. matches it in a similar fashion. O fósforo tem o mesmo princípio. Like I show you. And this ingredients on the tip of the Então esses ingredientes matches by that friction. que estão presentes, todos os elementos que estão presentes no fósforo fazem que quando você faça a fricção, ele produz as faíscas. Depois produz o fogo. Which has the chemicals. So those ingredients, when touches the friction surface, the friction Então a fricção creates fire. cria isso, fazendo com que essas duas pedras, quando elas se choquem, elas criem o fogo. That's another tattva when you Existe também um outro tattva, the function of the atma, a função da alma. That atma that is in our body is so Onde está a subtle. alma? Ela está presente no corpo e ela é muito sutil e a gente não pode ver essa alma. The atma is so small. A alma ela é muito Smaller than molecular. pequena, ela é menor que uma molécula. So it is said in scriptures. Então isso está explicado nas escrituras. When we take a tip of the hair, Se você pegar a ponta do fio de cabelo e você dividir make 100 divisions of that, por 11, and then from one dot, e aí você pega uma parte, one part divide into another 100. essa parte dos 11, você pega uma dessas partes e novamente divide por 11, esse é o tamanho da alma. That's how small the atma is. That in our body makes the body work. E porque essa alma está presente, então por isso o corpo funciona. We have to meditate. Devemos meditar nessa alma. We have to meditate. For when the person is to leave the body, Quando uma pessoa está prestes a deixar o corpo, they cannot be the soul leaving the body cannot be seen.
Então você não pode ver que a alma está deixando o corpo. दूध के अंदर में घी है कि नहीं? There is ghee in milk. Por exemplo, To see existe the ghee, there is a o, process. o leite e existe o ghee, a manteiga. Para você poder ver o ghee, você tem que fazer um processo com o leite. Você tem que primeiro fazer o iogurte, depois você tem que bater o iogurte, aí você vai obter o makan, a manteiga, e aí você vai esquentar a manteiga, e aí você vai obter o ghee. Da mesma forma, existe um processo. Então, para ter o darshan, para ter a visão da alma, uma pessoa tem que realizar esse processo. A pessoa precisa fazer vida espiritual, praticar vida espiritual. Yeah, it's very subtle. Everybody, every life, at the end of every life, we renounce this material body, and that subtle body moves on. Então, In that subtle body, there is the Atma Shakti, very, very small. Então, quando uma pessoa ela vai de um corpo a outro, então o seu corpo, ele é Just like o seu corpo sutil, ele entra num outro corpo grosseiro e lá dentro está a alma. But you cannot see it. Just like I described the mustard seed. Então, da mesma forma, a semente de mostarda, ela tem tudo. Although being very small, Ela tem todo o potencial para ter uma árvore, folhas, etc. Mas você não pode ver nesse momento em que ela está como uma semente. there's leaves, flowers. Existe potencial ali para as folhas, para as At the right folhas, time, the right conditions, flores. it will blossom, manifest, and Mas quando você brotar, então ela vai se manifestar. so that thing, the one object has its own intrinsic characteristic. If there's no fire in it, how will fire manifest? Então pensa comigo, se não houvesse fogo dentro da madeira, como é que a madeira ia poder pegar fogo? É necessário que seja algo intrínseco, Like an object that contains fire. um objeto que contém fogo. Manifest fire. Ele vai Where would that fire come from if it's not inherent in there? It has to come from somewhere. O fogo ele tem que vir de algum local. Para o fogo se manifestar, quer dizer que o fogo já estava dentro daquele In objeto. the olden days, Então quando você fricciona dois objetos, então eles se manifestam. fire was manifested. Como que o fogo ele se manifesta? Look at history. Veja através da história, And when we didn't have lighters, quando etc., na época onde não existia one stone with another isqueiros, stone, or one piece of wood with another piece of wood. então você pegava dois pedaços de madeira ou você pegava duas pedras e através da fricção Now, so many science has developed. o fogo acontecia. Hoje em dia a ciência é avançada, There's nothing in this match, just that substance. Just by rubbing those two together, we're getting fire. então como é possível que a gente obtenha o fogo no palito On the other side of the matches, da caixinha de fósforo? Como é possível? O fósforo ele produz o fogo através dessa fricção. Embora antes não haja o fogo, mas quando você faz a fricção, o fogo ele surge, torna-se visível. this is satsang, this is sadhu sangha, this is the Isso é effect of association with o sadhus. efeito da This is the associação result. com os devotos puros. Esse é o To resultado, realize the self. realizar o eu. Goes through the path of knowledge, some go Algumas to the pessoas path vão of para o caminho do fruitive conhecimento, activities, outros vão some para go to o the caminho path of das ações austerities. fruitivas, outro para o caminho da austeridade. Everybody's looking. Todos estão olhando, Where can we find this? onde todos estão procurando. Onde eu posso encontrar isso? Onde eu posso encontrar a Deus? He is in your heart. Ele está no nosso coração. You try and meditate on that. Lord, in your heart. He's there. Medite nisso. Deus ele está no nosso coração. Ele está sentado. Ram tere saath. You're not alone. Você não está sozinho. Try and see. We're turning our face towards the illusory energy. My
Mine. That which is untruth we think to be true. Então, pela influência da energia ilusória, aquilo que é ilusório parece ser real. According to our mental conception, we are measuring. Então, de acordo com a nossa concepção corpórea, de acordo com a nossa mentalidade mundana, a gente está tentando entender as coisas, mas a alma ela é transcendental. A alma ela é algo transcendental. Deus ele é a alma suprema e a alma ela é a alma diminuta. Nós somos a alma diminuta. Brihad Chaitanya. E a alma na sua forma diminuta. Então, porque nós estamos realizando karma, ações frutivas, estamos presos nesse ciclo de samsara. Mas quando nos encontramos com uma personalidade santa, então através da associação com essa personalidade, na companhia dessas grandes personalidades santas, então uma pessoa ela consegue nesse momento entender o que é a alma. Por que viemos a esse mundo e como poderemos sair desse mundo? What is the process of being liberated? In the old days, ancient times, everyone used to leave their homes and renounce at the age of 50. They used to go to the forest and perform devotional practice. Take sannyas. One first, then Então, a primeira pessoa ela sai do caminho, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasi. Ekvan. Ekvan, o que significa isso? Ekvan significa ir para a floresta. Ekvan. Ekvan. Ekavan. Ekvan means 51. Ekvan também significa 51. 51 significa o que? Que nessa idade devemos renunciar aos nossos deveres familiares e ir para a floresta. Então, Ekavan em hindi significa 51, que é a idade que uma pessoa deve se afastar ou se renunciar aos seus deveres materiais, familiares e ir para a floresta. To do bhajan, kirtan, satsang, wherever you stay. Nessa Kali Yuga, We don't have to leave the home. Podemos realizar bhajana em qualquer circunstância, mesmo em casa. You have Thakurji in your house. Se você tem a deidade na sua casa, You have sadhu sangha. você tem sadhu What sangha. is the need to go in the jungle? Então, qual é a necessidade de se ir para a floresta? Just close your doors. Yes. To do some sadhana, some practice. अच्छे लोग के साथ. Sat means sadhu. Satsanga significa associação com os sadhus. Sat significa sadhu. Don't talk with them who are talking about anything else. Just say yes, yes. Give them lip service. Com aquelas pessoas que não querem saber de associação com santos, não se associe com elas. Yes, yes, yes. No, no, no. Then they go their way. We don't have anything to do with them. A gente não precisa ter nada com essas pessoas. A gente tem que realizar nossa prática espiritual. Com essas pessoas a gente fala sim, 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 não, 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 mas depois logo na sequência a gente já sai. A gente tem que cantar o nosso mantra, realizar a prática espiritual, isso é que está nas escrituras. Study the scriptures. Swadhyay. Study. So,
Tulsidas is Então, saying very Tulsidas, ele está dizendo belamente. what is our duty to perform devotional practice early in the morning, Devemos praticar a nossa vida espiritual logo pela manhã. then do your household activities, Aí a gente realiza os deveres domésticos, sweeping, cleaning. limpar nossa casa, varrer, ir para o trabalho. First, what to do? Mas primeiramente, o que a gente tem que fazer? You have to do your meditation. A gente tem que realizar a nossa meditação logo pela manhã. Should be set aside. Study scriptures. Devemos estudar as escrituras, ler as escrituras. You have to do something for yourself. This is your capital. This is your investment. Esse é o nosso verdadeiro investimento. Everything else will be left behind. Realizar aquilo que é para o nosso benefício. This material world, Nesse mundo material, that which you have put aside for devotional practice, it will go with you. aquilo que você fizer de vida espiritual vai junto com você no momento da morte. Everything what you have done, Tudo aquilo que você fez de vida espiritual chant your rounds. vai com Everything você. else is extra. Will stay here. Todo o resto é externo e vai ficar aqui nesse mundo. Por isso que a gente tem que realizar a vida espiritual. Whatever else you do or not do, Outras coisas talvez a gente faça ou não. is son's name Narayan. If you have Bhagavad in your, then you should read. Se você tem o Bhagavatam na sua casa, você tem que ler o Bhagavatam. Ajamin in Como no passatempo de Ajamila. fourth canto. No Srimad Bhagavatam é explicado o passatempo de Ajamila. Como ele era uma pessoa muito simples. He kept his son's name Narayan. E ele At the time deu of o nome death, do seu filho he de called Narayana. E no momento da morte ele cantou esse nome, ele chamou por esse nome. E os Yamadutas estavam ali presentes. that they could not take Mas eles não puderam Ajamin. pegá-lo. Eles não puderam pegá-lo. Vishnudutas came and chased away the Yamadutas. Simultaneamente, naquele momento, vieram os Vishnudutas. Situation, any condition, just to chant the names of the Lord can destroy all our sinful reactions and prevent us from going to the hellish planets. Então, por cantar os santos nomes, ele não foi para o inferno. Give their name, their children. Nos dias de hoje, You should name your children. as pessoas não querem dar nome espiritual para as crianças. Não. Names. Você tem que dar nome espiritual para os seus filhos. Govinda, Shridham. Shridam, Very beautiful name. nomes que são belos. Krishna. Krishna. Very Prabhupada is saying my Shrimati Radhika's 1,108 names. Shrimati Radhika tem 1008 nomes. And she's first time she's hearing this. In the names of Shrimati Radhika, 1,008 names. Prabhavati, Prabha. Prabhavati e Prabha são nomes de Shrimati Radhika. Então, são os 1008 nomes de Shrimati Radhika. Radhika's name. Prabha Devi Dasi ki Prabha Devidasi é o nome de Shrimati Radhika. book of these names. No. Very nice name. And waking up early in the morning, Acorde logo pela manhã. try and read the names of Shrimati Radhika. 1,108. You can get it from the online. Shrimati Radhika's Você pode pesquisar online 1,008 quais são names. os 1008 nomes de Shrimati Radhika. Você pode fazer uma lista, você pode cantar esses nomes pela manhã. Prabha, Prabhavati, Prabha, Prabhavati, Prabha. So many. muitos nomes estão ali. You'll be very happy. Você vai ver como você vai ser muito feliz se você cantar todos os dias os nomes de Shrimati Radhika. See, Ajamin kept his son's name. Ajamila, ele manteve o nome do seu filho de Narayana. E na hora da morte, ele cantou, ele chamou por esse nome de Narayana. Crossed over this ocean of material existence.
E ele cruzou o oceano da existência material e foi até But Vaikunta. if you chant the pure names of the Lord, you can attain Golok Vrindavan. Mas se você cantar o nome puro, então você vai para Goloka Vrindavana. It's not that it's his son. Where's his son first or the name of the Lord? Bhagavan. Narayan's name is the Lord's name. He came first before the son. Então, na verdade, aquele na verdade não era o nome da criança, The porque Lord's name. era o nome de Narayana. Primeiramente é o nome de Deus. This is the glories of the holy name. Essas são as glórias dos santos nomes. In this world, there's nothing else about the holy names of the Lord. Well, he chanted the names backwards and attained his ultimate destination. Então, por ter cantado esses nomes, ele alcançou Vaikunta. Nara. He could not chant the names of the Lord straight. So, Mara means death. Então, uma pessoa ela não conseguia cantar os nomes de Bhagavan. Então, para ela, disseram, você deve cantar Mara, que significa morte. Só que Mara, 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 Marama vira Rama. Você torna Rama depois. Em Kali Yuga, todas as práticas, de todas as práticas, a única, na verdade, é cantar os santos nomes do Senhor. Se você fizer tudo, mas não tiver os nomes de Bhagavan, então não vai ter nenhum efeito. Se o nome de Bhagavan não tiver no mantra, então não tem efeito. Mas se tiver, então você vai cruzar o oceano da existência material. Então você tem que cantar. Você deve cantar. Não estou falando para você não faça isso, não faça aquilo. Ok, faça, mas primeiramente você deve cantar os nomes do Senhor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Em Kali Yuga, o único caminho, o único meio é cantar os nomes do Senhor para se alcançar a perfeição. You may mind would not agree, but whatever the case, chant a little. Cante um pouco, em qualquer circunstância, de uma forma ou de outra. Don't do this, don't do that. Não estou dizendo para você, não faça isso, não faça aquilo. 10 minutes, the names. Mas cante. Yeah, so you repeat back. Chant. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. With this chanting, you will attain everything. Através desse cantar você vai alcançar tudo. This is the last birth for them. Para aqueles que cantam é o último nascimento. Lord Vasudeva, worshipping the Lord. Then we've got this faith in chanting the holy name of the Lord. Everything is achieved by chanting the name of the Lord. Tudo vai ser alcançado por se cantar os santos nomes do Senhor. In the Bhagavad Gita, the Lord says, No Bhagavad Gita, o próprio Senhor está dizendo: the Lord is telling Arjuna, o Senhor está dizendo para Arjuna no Bhagavad Gita: that living entity, after 100 births of worshipping, a alma, depois ela adorar a forma de Vasudeva por 100 vidas, então para ela vai ser possível cantar os santos nomes. Só aquela que por 100 vidas adorou Vasudeva, ela pode cantar os santos nomes. Então isso é explicado no Adi Purana. Ele explicou isso para Arjuna. Not everybody can chant the names of the Lord.
Nem todo mundo pode cantar os santos nomes do Senhor. Mas aquela pessoa que adorou Vasudeva por 100 vidas, então ela vai poder cantar os santos nomes do Senhor. Por essa razão, se você cantar os santos nomes, você vai sentir muito prazer. Logo pela manhã, acorde. Não consigo explicar para vocês. Na hora de deixar esse corpo, assim como uma cobra, ela descarta o seu corpo antigo, a sua pele antiga. Da mesma forma, aqueles que realizam vida espiritual, eles alcançam a morada do Senhor com o seu corpo espiritual transcendental. Por essa razão devemos cantar os santos nomes do Senhor. É muito simples. É um processo simples. Não precisa fazer mais nada. Não há nenhuma dificuldade em cantar os santos nomes. Cante. Tome prachada até o pescoço. Não se preocupe. Em Kali Yuga, apenas o cantar dos santos nomes do Senhor é a única forma pela qual você vai se tornar feliz e deixar o sofrimento. Assim como a alma, ela tem essa forma de servo eterno do Senhor. Tente entender essa alma. Como a gente vai ver a alma? Na companhia dos devotos puros, Sadhu Sangha, e ouvindo Harikatha. O tanto quanto possível, quanto mais você ouvir Harikatha, mais o seu coração vai ficar purificado. Ouça Harikatha. Ouvir Harikatha diretamente estar na companhia de Deus. No Ramcharitmanas é explicado isso. Essa é a essência do Ramayana. Ramcharitmanas. Eu estou sempre carregando esse livro do Ramayana. Você tem alguma cola? O livro está descolando aqui. Gaura Premanande, Hari Hari, Jai Shila Gurudeva Ki Jai. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês estão me dando tanto amor e afeição. Tanta misericórdia. Vocês estão demonstrando muita amor e afeição. Eu tenho viajado o mundo todo. Eu não posso expressar minha gratidão. Eu não consigo expressar essa gratidão que eu tenho por vocês. Just saying this. Where's my? How come my signature is here? Sometimes I see. At that time, Gurudev was there. Na época que Gurudeva estava presente, 2010. Vocês tiveram essa assinatura. Gaura Premanande Hari Hari.